Quantas vezes, querido irmão, querida irmã, você se viu buscando um olhar, uma palavra de reconhecimento, mas recebeu em troca o silêncio ou até a frustração? O peso da falta de valorização pode ser esmagador, especialmente quando vem de pessoas próximas, daqueles que mais esperávamos carinho e respeito. Mas o que acontece quando o mundo nos ignora? O que fazer quando nos sentimos invisíveis, sem valor diante dos outros? Deus tem uma resposta, uma verdade poderosa que muda tudo. Hoje, vamos descobrir o segredo que transforma essa dor em uma vitória espiritual. Não é um truque humano, mas uma verdade divina que vem diretamente do coração de Deus. Vamos ver como, quando alguém não te valoriza, você pode agir de uma maneira que não só muda a sua vida, mas também transforma aqueles ao seu redor. Prepare-se, porque Deus tem algo tremendo para você. A dor de não ser valorizado é uma das experiências mais difíceis que enfrentamos ao longo de nossa vida. O coração, muitas vezes, clama por reconhecimento, por ser visto, por ser ouvido. Quantas vezes você já se viu buscando um olhar que afirmasse sua importância, uma palavra que demonstrasse que seu esforço foi percebido? E, no entanto, em vez de ser acolhido, você se encontra na frustração, na indiferença, no silêncio. E não é só o mundo lá fora que pode nos desvalorizar. Muitas vezes é dentro de nossas próprias casas, entre aqueles que mais amamos, que sentimos a maior dor da falta de valorização. Sentir-se desvalorizado vai além de uma simples decepção. É uma ferida que, se não for tratada, pode corroer a confiança em nós mesmos e até nos fazer duvidar do nosso valor diante de Deus. Quando as pessoas que mais esperávamos apoio e afeto parecem nos ignorar, ou pior ainda, nos rejeitar, a alma se afasta e, com ela, o senso de propósito. Esse é o cenário que muitos de nós enfrentamos. O desejo de ser reconhecido, respeitado e valorizado por aqueles ao nosso redor. Mas uma realidade dura onde somos deixados de lado, muitas vezes em silêncio, sem que ninguém note nossa dor. Mas em meio a essa dor e frustração, Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá uma resposta. Não uma resposta que venha do mundo, mas uma resposta que nos vem diretamente de sua palavra. E essa resposta não é sobre esperar que os outros vejam nosso valor, nem sobre forçar uma mudança de comportamento nas pessoas. Ao contrário, é um truque bíblico, um princípio divino que muda toda a nossa perspectiva e nos leva a viver em uma realidade muito mais profunda e satisfatória. Esse truque não é manipulação, mas é uma mudança de visão, uma mudança de foco, uma renovação do nosso entendimento sobre o que realmente importa. A verdade é que quando nos sentimos desvalorizados, a nossa tendência natural é esperar que o mundo ou as pessoas ao nosso redor reconheçam o nosso esforço, o nosso valor. Mas Deus nos ensina algo que muda tudo. Não precisamos da aprovação dos outros para termos valor. O segredo não está em buscar a atenção ou o reconhecimento daqueles que nos cercam, mas em aprender a viver a partir de um lugar mais profundo. O lugar onde Deus já nos aceitou, onde somos preciosos aos seus olhos, onde o nosso valor é eterno e incondicional. Esse lugar, querido irmão, é o lugar de aceitação divina. Deus nos chama a viver a partir da sua aceitação e não da aceitação dos homens. Quando nos voltamos para Ele e nos lembramos de quem somos nele, encontramos uma fonte inesgotável de valor que não depende das circunstâncias externas nem das palavras que ouvimos. É uma aceitação imutável, baseada no que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Ele nos viu, Ele nos chamou, Ele nos amou primeiro. E em momentos de rejeição ou quando somos deixados de lado, a resposta de Deus para nós é: eu te vejo, eu te valorizo e eu te amo. Ele nos oferece algo que nenhuma pessoa pode tirar de nós: o seu amor incondicional e eterno. Quando entendemos isso,
Não precisamos mais buscar nos outros aquilo que só Deus pode nos dar. Não precisamos mais nos importar com a falta de reconhecimento, porque já somos completos nele. Jesus, nosso Salvador, nos deu o maior exemplo de valorização verdadeira. Ele não buscou a aprovação de ninguém, não pediu reconhecimento de homens. Sua vida foi uma entrega ao Pai, e sua aceitação de Deus foi o que sustentou sua missão. Ele não procurava a validação dos líderes religiosos ou da multidão. Ele sabia quem era e qual era sua missão. Em Lucas 23, vemos o auge dessa verdade. Enquanto estava na cruz, desprezado, rejeitado e humilhado, Jesus não pediu justiça, não procurou vingança. Ele simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não se preocupava com os que o rejeitavam, porque ele sabia o seu valor diante de Deus. Da mesma forma, quando alguém não te valorizar, a resposta de Deus é clara: não busque o reconhecimento do mundo. Busque o meu, encontre sua identidade em mim. Isso é transformador. Quando você compreende isso, a dor da falta de valorização se torna leve, porque você passa a viver para agradar a Deus e não ao homem. E quando você começa a viver a partir dessa aceitação divina, o impacto da falta de valorização externa diminui. Você não precisa mais que alguém te diga o quanto você é bom, porque você já sabe que é precioso aos olhos de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que passaram por rejeição e desvalorização, mas que em sua caminhada com Deus descobriram o verdadeiro valor que não vem das pessoas, mas de Deus. Pense em Davi, o pequeno pastor, rejeitado por sua própria família, esquecido entre os outros irmãos. Mas foi ele quem Deus escolheu para ser o rei de Israel. Deus vê além da aparência, além do que os outros podem ver. E quando ninguém mais acredita em você, lembre-se, Deus acredita. Portanto, a resposta bíblica à falta de valorização é essa: busque o reconhecimento de Deus. Ele já te deu um valor imensurável. Ele te viu quando ninguém mais viu. Ele te chamou quando todos te ignoraram, e ele te aceita como você é. Não há nada mais poderoso do que saber que somos aceitos e valorizados por Deus. Então, ao invés de lutar por reconhecimento humano, que tal começar a viver pela verdade de que você já é valorizado por Deus? Ele te chamou para um propósito, e nada do que o mundo disser ou fizer pode tirar isso de você. Deus já declarou quem você é. Você é filho do rei, você é precioso aos seus olhos. Essa é a verdade que deve ser a base da nossa vida. Quando alguém não te valorizar, lembre-se de quem você é em Cristo. E a partir dessa verdade, você pode seguir em frente, com confiança e com a certeza de que Deus está com você, que Ele te vê, te ama e te capacita para viver segundo o seu plano divino. O valor de Deus, o que Deus pensa de você. A visão que Deus tem de nós transcende qualquer palavra ou ação que possa vir das pessoas ao nosso redor. Frequentemente, nos vemos em busca da validação humana, esperando que alguém reconheça nossas qualidades, nossos esforços, nossa dedicação. Queremos ser vistos, queremos que nossas ações não passem despercebidas. Mas, se formos honestos conosco mesmos, essa busca constante por reconhecimento pode nos deixar vazios, frustrados, como se estivéssemos correndo atrás de algo que sempre escapa de nossas mãos. É aqui que entra a grande revelação que Deus nos faz. Você já é valorizado. Isso é mais importante do que qualquer elogio, qualquer aprovação ou reconhecimento que o mundo possa oferecer. Deus, o Criador do universo, nos olha e nos vê de uma maneira única. Em Isaías 43:4, ele nos declara: porque você foi precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Quando Deus fala essas palavras, Ele não está apenas nos dando um elogio vazio. Ele está afirmando algo profundo e eterno.
Você é precioso aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Pense nisso por um momento. O Criador do universo, aquele que formou as estrelas e colocou os oceanos no seu lugar, olha para você e diz: você é precioso para mim. Isso é um valor que não pode ser abalado por circunstâncias, por palavras ou por ações de outras pessoas. Quando alguém não te valoriza ou te ignora, é uma oportunidade para você se lembrar de quem você realmente é diante de Deus. Aquele que te criou, aquele que te ama com um amor imensurável, te vê de uma maneira que ninguém mais pode ver. É importante compreendermos que muitas vezes a nossa luta por reconhecimento pode nos levar a um caminho de insatisfação. O reconhecimento humano, quando vem, é muitas vezes passageiro, volúvel e limitado. O mundo tem suas próprias formas de medir o valor de alguém, mas Deus não nos mede dessa maneira. Ele não se importa com a aparência, nem com o status que o mundo nos dá. Ele olha para o coração. Ele vê o que há dentro de nós, e é isso que realmente importa para ele. Deus não te escolheu com base no que os outros pensam de você. Ele te escolheu por amor. Ele te escolheu por um propósito eterno. Quando ninguém mais vê seu valor, Deus te vê e ele te honra. A história de Davi, o pequeno pastor, é um exemplo claro desse princípio. Davi foi rejeitado por seu próprio pai. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, Jessé, o pai de Davi, sequer o chamou para estar entre os seus filhos. Todos os irmãos de Davi estavam lá, prontos para serem avaliados, mas Davi, o menor e mais desprezado, foi deixado de lado. No entanto, Deus não olhou para o que o homem via. Ele disse a Samuel, em 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. E assim, Davi foi ungido rei de Israel. Essa história é um testemunho poderoso de como Deus valoriza aqueles que o mundo ignora. Enquanto os outros olham para as aparências, para o que é visível, Deus olha para o coração, para o verdadeiro valor que está dentro de nós. Quando Davi foi escolhido, ele não era o mais forte nem o mais inteligente, mas ele tinha algo que Deus procurava: um coração puro e uma disposição para obedecer à sua vontade. Deus não nos escolhe pelo que temos, mas pelo que somos nele. Não importa quantas vezes o mundo nos rejeite ou quantas portas se fechem em nossa vida. Se Deus tem um propósito para nós, nada pode impedir a realização desse plano. Essa visão de Deus sobre nós nos chama a uma nova maneira de viver. Precisamos aprender a viver não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. A busca por reconhecimento humano pode nos levar a viver para atender às expectativas dos outros, a nos compararmos constantemente com os outros e muitas vezes a perdermos nossa identidade em Cristo. No entanto, quando entendemos que Deus já nos valoriza, que Ele já nos chamou e nos ama, então nossa identidade passa a ser firmada naquilo que Ele diz sobre nós, e não naquilo que os outros falam ou deixam de falar. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, nos lembra dessa verdade. Se agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. O servo de Cristo vive para agradar a Deus, não para agradar aos outros. E viver para agradar a Deus é viver com a certeza de que Ele nos vê e nos valoriza de uma maneira que vai além de qualquer avaliação humana. Quando estamos firmados nesse entendimento, a opinião dos outros se torna irrelevante. Não precisamos mais buscar aprovação em cada passo que damos, porque já sabemos que fomos aprovados por aquele que realmente importa. Isso não significa que devemos ser indiferentes ao que os outros pensam ou deixam de pensar, mas sim que nossa fonte de valor deve vir de Deus. E quando vivemos com essa confiança, experimentamos uma paz que o mundo não pode dar.
Somos libertos da necessidade de agradar a todos, e isso nos permite viver de forma autêntica, de acordo com o plano que Deus tem para nós. Quando alguém não te valoriza, é hora de voltar o seu olhar para Deus. Ele te valoriza, Ele te ama com um amor eterno e incondicional. E essa é a verdade que nunca pode ser tirada de você. O mundo pode virar as costas, mas Deus está sempre ao seu lado. Ele te escolheu, Ele te chamou, e Ele tem um propósito para a sua vida. A aceitação que você busca não precisa vir de ninguém mais. Já foi dada a você através do sangue de Jesus Cristo. Então, quando o mundo te esquecer, lembre-se, Deus te vê, Deus te ama, e em seus olhos você é precioso. Isso é o que realmente importa. Não deixe que as opiniões humanas definam quem você é. Viva para agradar a Deus, porque Ele já te aprovou. Quando alguém não nos valoriza, quando somos desconsiderados ou ignorados, o impulso natural é reagir com raiva, frustração e, muitas vezes, vingança. Sentimos-nos injustiçados e queremos que a outra pessoa sinta a mesma dor que sentimos. Mas a palavra de Deus nos ensina algo totalmente contrário a esse impulso humano. Em vez de revidar, em vez de buscar a justiça com nossas próprias mãos, Deus nos oferece um caminho diferente, o caminho do perdão. O exemplo supremo de perdão é dado por Jesus na cruz. Ele, o Filho de Deus, sendo humilhado, torturado e rejeitado, teve a oportunidade de buscar vingança, de fazer com que todos os seus inimigos pagassem pelo que fizeram com ele. Mas em vez disso, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Com essas palavras, Jesus não apenas ofereceu perdão àqueles que o rejeitavam, mas ele nos ensinou a chave para quebrar o ciclo de dor e ressentimento em nossas próprias vidas. A resposta a quem não te valoriza, a quem te desvaloriza, é o perdão. O perdão é o segundo grande truque bíblico que Deus nos ensina, e ele é um poder transformador. Quando alguém nos desvaloriza, nosso coração grita por justiça, por reconhecimento, por uma resposta. Mas o perdão nos dá a capacidade de ver além da ofensa, de olhar para a situação com os olhos de Cristo e responder com um coração cheio de misericórdia. O perdão não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre liberar o outro e a nós mesmos do peso do ressentimento e da amargura. O perdão, então, é uma escolha. Uma escolha que, embora não seja fácil, traz a paz que o mundo não pode oferecer. Jesus nos chama a perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Mateus 18:22. Isso não significa que devemos ser passivos diante da injustiça ou permitir que sejamos continuamente feridos. Ao contrário, o perdão é uma força libertadora que nos dá a capacidade de superar a dor, de restaurar nossa dignidade e de viver com o coração leve, livre de rancores. Ele não exige que o outro mude ou peça desculpas. O perdão é uma ação entre você e Deus, não entre você e a outra pessoa. Ele é a chave para a liberdade. Nós, como cristãos, não podemos viver conforme os padrões do mundo. O mundo diz que devemos dar o troco quando alguém nos faz mal. Mas Jesus nos diz que o perdão é o caminho para a verdadeira liberdade. Quando alguém nos desvaloriza, o perdão nos permite não sermos aprisionados pelo ciclo da dor e da vingança. E mais, o perdão traz à tona a graça de Deus em nossa vida, permitindo que o poder de Deus haja em nós e através de nós. Essa verdade ficou clara em uma das histórias mais poderosas da Bíblia. Em Mateus 18:23-35, Jesus conta a parábola do servo que, sendo perdoado de uma grande dívida por seu senhor, se recusa a perdoar a dívida de um companheiro de trabalho. O senhor, ao saber disso, fica irado e diz ao servo: Eu te perdoei aquela grande dívida porque me pediste. Não deverias tu também ter misericórdia do teu companheiro, assim como eu tive misericórdia de ti?
A lição é clara. Nós, que fomos perdoados por Deus, devemos perdoar os outros da mesma maneira. Quando não perdoamos, bloqueamos o poder de Deus de operar em nossa vida, e isso nos mantém aprisionados ao pecado da amargura. Jesus não está nos pedindo para sermos passivos ou para ignorarmos a dor causada pelas pessoas ao nosso redor. Ao contrário, Ele nos chama a olhar para a cruz, para a imensidão do perdão que Ele nos deu e a aplicar esse perdão em nossas vidas. O perdão não é fraqueza, é um sinal de força. Ele exige coragem, porque ao perdoar, escolhemos libertar nossos corações da dor e permitir que Deus seja o juiz, não nós. Ele nos chama a confiar nele, a deixar que ele trate com justiça as ofensas e a confiar que ele restaurará o que foi perdido. Quando alguém nos desvalorizou, o perdão é a chave que quebra a cadeia da dor. Ele não apenas nos liberta de um ciclo de ressentimento, mas também nos coloca em uma posição onde Deus pode agir poderosamente. O perdão é o caminho para a paz interior. E a paz que vem do perdão não depende da resposta do outro, mas da nossa disposição de seguir os passos de Cristo e liberar o poder de Deus em nossa vida. Quando perdoamos, estamos nos alinhando com o coração de Deus, e é aí que encontramos verdadeira liberdade. A oração também desempenha um papel fundamental nesse processo de perdão. Jesus, antes de pedir perdão pelos seus algozes, orou ao Pai, demonstrando a importância de buscar a orientação divina e entregar nossos sentimentos e nossa dor a Deus. Quando oramos, nossa alma é restaurada, nossa visão é transformada e somos capacitados a fazer o que é impossível na força humana: perdoar. A oração nos conecta com o poder de Deus e, através dela, recebemos a graça necessária para seguir o exemplo de Cristo. Quando alguém não te valoriza, a tentação é reagir com raiva e revolta. Mas Deus nos chama a um caminho mais excelente. O perdão não apenas nos liberta, mas também permite que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração. O perdão é a resposta bíblica à dor de ser desvalorizado. E quando perdoamos, não só libertamos o outro, mas também libertamos a nós mesmos do peso da amargura e do ressentimento, permitindo que o amor de Deus flua livremente em nossas vidas. Que você possa hoje escolher o caminho do perdão, mesmo que você tenha sido rejeitado, mesmo que alguém tenha falhado com você. Lembre-se, Deus te perdoou de muito mais. Ele te ama com um amor eterno e, ao perdoar, você se alinha com o coração de Cristo e o poder de Deus será liberado para curar suas feridas e restaurar sua dignidade. O perdão é o segredo para a verdadeira liberdade. Quando alguém não nos valoriza, o primeiro impulso que sentimos é nos afastar. O impacto de ser ignorado, desvalorizado ou rejeitado por aqueles que mais esperávamos carinho e reconhecimento pode ser profundamente doloroso. Em vez de reagir de forma imediata e impulsiva, é vital lembrar que a Bíblia nos orienta de uma maneira radicalmente diferente. Ela nos chama a orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos rejeitam, por aqueles que nos desvalorizam. Jesus, em Mateus 5,44, nos ensina a agir com uma atitude contrária à nossa natureza. Amarás os teus inimigos e orarás pelos que te perseguem. Isso nos mostra que a oração é o segredo para transformar a dor em bênção. A oração não é apenas um ato de petição, ela vai muito além disso. Orar é uma atitude de entrega, uma disposição para abrir nosso coração diante de Deus e confiar nossas frustrações, nossas dores e nossa desvalorização nas mãos dele. Quando alguém nos desvaloriza, a nossa tendência é se isolar, se fechar e muitas vezes ficar alimentando a raiva ou a tristeza. Porém, a oração, nesse contexto, nos ensina a responder à dor com entrega.
Ao invés de nos afastarmos de Deus, como muitas vezes nos sentimos inclinados a fazer, somos chamados a nos aproximar mais dele, levando nossa dor diante de sua presença. Quando oramos por aqueles que nos desvalorizam, por aqueles que nos magoam, nos colocamos em uma posição de libertação. Ao invés de sermos vítimas das circunstâncias, passamos a ser agentes da transformação. A oração nos coloca em uma posição onde, ao invés de olhar para a dor, olhamos para a mão de Deus trabalhando em nosso coração e nas situações ao nosso redor. É na oração que conseguimos processar a raiva, a frustração e a dor. Quando oramos com sinceridade e com o coração aberto, Deus não só nos ajuda a lidar com essas emoções, mas as transforma em oportunidades de ver sua ação redentora em nossas vidas. O apóstolo Paulo, alguém que passou por rejeições e dificuldades imensas, também nos ensina o poder da oração em momentos de adversidade. Ele, que sofreu prisões, perseguições e calúnias, escreveu aos Filipenses: Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses 4:6. Paulo, que foi rejeitado e desvalorizado por muitos, não apenas pediu a Deus por sua situação, mas também reconheceu que a oração é uma forma de nos colocarmos diante de Deus com ação de graças. Ele sabia que, em qualquer circunstância, a oração é a chave para abrir as portas da graça e da paz. Quando oramos, não estamos apenas pedindo por nossa própria restauração, mas estamos, de fato, entregando à vontade de Deus as nossas frustrações. A oração, quando feita com fé, vai além do pedido de ajuda. Ela é um meio pelo qual a nossa confiança em Deus é renovada. À medida que entregamos nossas emoções ao Senhor, Ele nos fortalece, nos capacita e nos dá uma perspectiva divina sobre a situação. A oração nos permite ver que, por mais que os outros possam nos desvalorizar, Deus nunca nos abandona, e Ele é o nosso refúgio em tempos de dificuldade. A oração também nos transforma em instrumentos de bênção para aqueles que nos feriram. Orar por quem nos desvaloriza não é apenas uma forma de buscar paz interior, mas é também um passo poderoso em direção à cura dos relacionamentos. A oração é uma oportunidade para Deus trabalhar no nosso coração, quebrando as barreiras de raiva e ressentimento e nos dando a capacidade de estender a mão a quem nos ofendeu. Ao orarmos pelos outros, fazemos com que o poder de Deus flua através de nós, não apenas para nos curar, mas também para curar aqueles que nos causaram dor. Isso não significa que devemos ignorar a dor ou as injustiças cometidas contra nós, mas que, através da oração, podemos pedir a Deus para intervir de maneira que, mesmo na dor, haja redenção. Quando oramos de coração, em vez de ficarmos presos à amargura, temos a oportunidade de ver a transformação de nossas próprias vidas. O ato de orar, especialmente por aqueles que nos ferem, é um reflexo do amor incondicional que Deus tem por nós. Ele, que orou pela humanidade enquanto estava na cruz, nos chama a viver da mesma maneira. Ele nos ensina que, por meio da oração, podemos liberar a pessoa que nos magoou, permitindo que a graça de Deus atue não apenas em nosso coração, mas também no coração de quem nos ofendeu. O perdão e a oração, ambos trabalhando em conjunto, têm um poder transformador. Quando perdoamos, libertamos a nossa alma do peso do ressentimento. Quando oramos, entregamos a Deus o controle de nossas emoções e situações. A oração nos permite não só encontrar paz, mas também nos coloca em uma posição onde o amor de Deus pode ser derramado sobre nós e sobre os outros. A oração transforma a dor em bênção, porque quando nos colocamos diante de Deus, somos tocados por sua paz, que excede todo entendimento. Isso não significa que a dor vai desaparecer de imediato,
mas que a paz de Deus nos dá a capacidade de continuar, de curar e de seguir em frente. A oração é a chave para lidar com as dificuldades da vida e com as relações que nos desafiam. Quando alguém não nos valoriza, em vez de responder com amargura, Deus nos chama a orar. Ao fazermos isso, permitimos que Deus atue em nossa vida de uma maneira extraordinária. Ele toma a nossa dor e a transforma em um meio de graça, restaurando nossa alma e nos preparando para sermos instrumentos de sua paz no mundo. A oração, portanto, não apenas nos ajuda a lidar com o presente, mas também nos prepara para o futuro, pois nos coloca no centro da vontade de Deus, onde sua graça nos alcança em cada momento. Quando alguém te desvaloriza, a oração é a resposta. Ela é a chave que abre a porta para a paz, a restauração e a transformação. Ao orar, você entrega seu coração a Deus e Ele, com sua infinita misericórdia, transforma a dor em bênção. Jesus, o Filho de Deus, viveu em um mundo de rejeição. Rejeitado pelos líderes religiosos, desprezado pelas autoridades, criticado pelas multidões, ele nunca encontrou seu valor nas opiniões dos outros. Mesmo quando o mundo o ignorava, ele sabia quem era aos olhos de Deus. A rejeição nunca desviou Jesus de sua missão. Pelo contrário, ela a fortaleceu. Ele estava completamente focado em fazer a vontade de seu Pai. Sua vida nos ensina uma verdade fundamental. Nosso valor não vem das reações ou expectativas das pessoas ao nosso redor, mas vem de Deus. Jesus sabia que a verdadeira recompensa não estava nos aplausos dos homens, mas na aprovação do Pai Celestial. Em momentos de rejeição, podemos aprender com o exemplo de Jesus a não permitir que a dor ou a falta de reconhecimento dos outros nos faça perder o foco. A palavra de Deus, em Mateus 21:42, quando Jesus cita as Escrituras, nos lembra: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra da esquina. Jesus, rejeitado por muitos, foi colocado no centro do plano redentor de Deus para o mundo. Ele não foi rejeitado para ser esquecido, mas para se tornar a chave para a salvação da humanidade. Assim também, nós, muitas vezes rejeitados e desvalorizados, podemos ser usados poderosamente por Deus em seu plano divino. A rejeição que experimentamos não é o fim da nossa história. Ela pode ser o começo da obra mais profunda e transformadora de Deus em nossas vidas. Jesus foi a maior demonstração de como Deus pode usar a rejeição e a dor para cumprir seus propósitos. Sua morte na cruz, um ato de total humilhação e rejeição, foi a chave para a salvação de todos nós. Aqueles que o rejeitaram, que o humilharam, não sabiam que estavam contribuindo para o maior ato de amor já visto na história da humanidade. Jesus, ao ser rejeitado, não apenas levou nossas dores e nossa vergonha, mas também mostrou que a verdadeira glória de Deus pode surgir do lugar da rejeição. Quando somos desvalorizados ou rejeitados, não podemos esquecer o exemplo de Jesus. Ele, sendo o Filho de Deus, não buscou reconhecimento nas coisas deste mundo. Ele não se importava com a popularidade ou com as vozes que o cercavam, porque sabia que seu valor estava em agradar ao Pai e não aos homens. Sua vida foi uma constante expressão de fidelidade ao Pai, independentemente do que o mundo pensava ou dizia sobre ele. Ele nos mostra que quando nos sentimos rejeitados ou ignorados, devemos olhar para Deus, nossa fonte verdadeira de valor e propósito. Quando você se sentir rejeitado, lembre-se de que Deus está trabalhando em você. A dor da rejeição não é em vão. Deus pode transformar esse momento em uma oportunidade para fortalecer sua fé e para te usar de maneiras que você jamais imaginou. A história de Jesus nos ensina que a rejeição não é o fim da linha. Ela é, na verdade, um lugar onde Deus pode realizar sua obra mais poderosa.
Muitas vezes, quando somos rejeitados, temos a tendência de pensar que estamos sendo punidos, que Deus nos abandonou ou que fomos esquecidos. Mas a verdade é que a rejeição pode ser a plataforma onde Deus irá trabalhar de maneira mais profunda em nossa vida. Jesus, ao ser rejeitado, encontrou a aprovação de Deus, e foi exatamente na cruz, onde o mundo o rejeitou, que ele cumpriu o maior propósito de todos. Da mesma forma, quando o mundo nos rejeita, precisamos entender que isso pode ser parte do plano de Deus para nos moldar, para nos tornar mais semelhantes a Cristo e para cumprir seus propósitos em nós. Deus nunca nos deixa no meio da rejeição sem um propósito. Ele pode usar a dor da rejeição para nos ensinar, para nos moldar e para nos preparar para algo maior. É através dos momentos mais difíceis que muitas vezes Ele nos transforma de formas que nunca poderíamos imaginar. E assim como a rejeição de Jesus foi usada para trazer salvação ao mundo, nossa dor também pode ser usada para algo grandioso nas mãos de Deus. Quando olhamos para a vida de Jesus, entendemos que a verdadeira recompensa não está em ser valorizado ou reconhecido pelos outros, mas em saber que estamos cumprindo a vontade de Deus. Ele nos ensina que a aprovação de Deus é mais importante do que a aprovação dos homens. Mesmo em sua dor, mesmo em sua rejeição, Jesus sempre teve em mente o propósito maior de Deus. Ele sabia que seu valor não estava nas opiniões humanas, mas na missão que Deus lhe confiou. E essa mesma verdade vale para nós hoje. Quando o mundo não nos valoriza, precisamos olhar para Deus e lembrar que nossa verdadeira recompensa está nele. Quando você se sentir desvalorizado, olhe para Jesus. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi ignorado, mas ele cumpriu o propósito de Deus para sua vida de forma fiel. E ele nos chama a fazer o mesmo. Quando o mundo te rejeitar, lembre-se que Deus não te rejeitou. Ele te escolheu, ele te amou e ele tem um plano para a sua vida. Não importa o que os outros pensem ou façam, o que importa é o que Deus diz sobre você. Ele te chama para um propósito eterno, e é esse propósito que deve ser o nosso foco, não a aprovação das pessoas ao nosso redor. Jesus, em sua rejeição, nos mostrou que o caminho da dor pode levar à maior vitória. A dor da rejeição, quando entregue a Deus, pode ser o terreno onde Ele faz sua obra mais profunda. Deus pode usar a rejeição para nos tornar mais semelhantes a Cristo, para nos purificar e nos preparar para os grandes planos que Ele tem para nós. Portanto, quando alguém não te valoriza, lembre-se, você foi escolhido por Deus. Você tem um valor eterno aos olhos do Criador. E assim como Jesus, você pode ser usado poderosamente por Deus, mesmo nas situações mais difíceis e dolorosas. Há momentos na vida em que nos sentimos completamente invisíveis. O peso da desvalorização pode nos fazer sentir como se fôssemos ignorados, como se nossas tentativas e esforços passassem despercebidos. Muitas vezes, até as pessoas mais próximas parecem não perceber nosso valor. Somos deixados de lado, abandonados em um mar de indiferença. E quando isso acontece, nossa alma começa a questionar: onde está Deus? Será que Ele se esqueceu de mim? Mas, querido irmão, é nesses momentos de solidão e dor que precisamos lembrar de algo crucial. Deus nunca se esquece de nós. Ele nos conhece profundamente, mais do que qualquer ser humano jamais poderia. Mesmo quando o mundo nos esquece, Ele está atento aos nossos passos. Ele está ciente das nossas dores, dos nossos medos, das nossas lutas, e Ele está preparando algo maior para nós. Quando nos sentimos desvalorizados, é exatamente aí que a promessa de restauração de Deus começa a entrar em cena.
Em Jeremias 29:11, Deus nos lembra dessa grande verdade. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essas palavras são um alicerce para qualquer alma que se sinta perdida ou desanimada. Quando o mundo nos vira as costas, Deus nos olha com olhos de compaixão e cuidado. Ele nos vê, Ele nos conhece e Ele tem um plano para cada um de nós. O que Deus está nos dizendo aqui é que mesmo quando nossas circunstâncias nos fazem parecer insignificantes ou esquecidos, Ele está trabalhando em nós e por nós. Ele vê além do que as pessoas ao nosso redor podem ver. Ele vê o nosso coração, Ele vê nossas intenções, Ele vê o propósito divino que Ele mesmo colocou em nossas vidas. Quando nos sentimos desvalorizados, quando nos sentimos como se nossa existência fosse invisível aos outros, devemos lembrar que Deus nos valoriza profundamente. Ele sabe o que está fazendo e Ele tem um futuro de bênçãos e restauração reservado para nós. A promessa de Deus não é apenas sobre nos tirar das dificuldades, mas também sobre nos dar algo novo, algo transformador. Deus não apenas nos restaura, mas Ele nos transforma para algo melhor, algo maior. Quando tudo parece perdido, quando as portas se fecham e a rejeição parece imensa, lembre-se de que a história de sua vida não está sendo escrita pelas circunstâncias temporárias, mas pelo Deus eterno, que vê o final desde o princípio. Deus não vê sua situação atual, mas Ele vê o futuro que Ele preparou para você. No momento de rejeição e desvalorização, é fácil cair na tentação de acreditar que nossa vida está definida por essas circunstâncias, que nada vai mudar, que estamos presos em um ciclo de dor e de indiferença. Mas Deus nos promete que isso não é o fim. Ele tem um futuro para você, e esse futuro é cheio de paz, restauração e esperança. O que o mundo te roubou, Deus pode restaurar, e Ele fará isso de maneira grandiosa. Quando você se sentir desvalorizado, lembre-se de que os pensamentos de Deus a seu respeito são de paz, de um futuro cheio de bênçãos e de um propósito eterno. Essa verdade foi exemplificada em tantas histórias bíblicas. Pense em Jó, um homem que passou por uma das maiores rejeições e perdas da história. Jó foi abandonado por seus amigos, rejeitado pela sociedade, e até mesmo sua própria esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas no meio de toda a dor, Jó jamais perdeu a sua fé. Ele sabia que Deus não o havia esquecido. Mesmo em sua dor, ele proclamou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Jó 19:25. Jó foi desvalorizado, humilhado, rejeitado. Mas Deus tinha um plano maior para ele. Ao final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, e mais ainda. A restauração de Deus foi mais do que suficiente para cobrir toda a dor e perda que Jó havia experimentado. A restauração de Deus não significa apenas devolver o que foi perdido, mas dar algo mais, algo que vai além do que podemos imaginar. A obra de Deus em nossa vida nunca é limitada pelo que os outros pensam de nós. Ele é o Deus que restaura, o Deus que reconstrói, o Deus que traz vida nova, onde parecia haver apenas destruição. Muitas vezes, a desvalorização que sentimos é apenas uma preparação para a grande obra que Deus quer realizar em nossa vida. Ele usa os tempos difíceis para nos moldar, para nos purificar e para nos preparar para os planos que Ele tem para nós. Deus não nos vê como os outros veem. Ele não olha para as nossas falhas ou fraquezas. Ele vê o nosso potencial, o nosso coração, e Ele está trabalhando para nos levar a um futuro onde possamos experimentar sua plenitude e seu amor de maneira profunda e verdadeira.
Quando ninguém mais te valoriza, lembre-se de que Deus te valoriza de uma maneira que excede qualquer compreensão humana. Ele te vê como alguém precioso, alguém que Ele escolheu, alguém que Ele ama com um amor eterno. Ele não te esqueceu, mesmo que as circunstâncias ao seu redor digam o contrário. Ele está preparando um futuro glorioso para você, um futuro onde sua paz, sua bênção e sua presença serão as bases de sua vida. Deus nunca se esquece de você, querido irmão. Mesmo quando os outros te deixam para trás, mesmo quando o mundo te ignora, Deus te tem em seu coração. Ele vê além de suas circunstâncias temporárias. E Ele está trabalhando para que, ao final, você possa experimentar sua restauração completa. O plano de Deus para a sua vida é maior do que qualquer rejeição que você tenha experimentado. Ele é o Deus da restauração, o Deus que transforma toda dor em bênção. E Ele tem algo maravilhoso reservado para você. Então, quando você se sentir desvalorizado, lembre-se, Deus te vê, Ele te escolheu. E Ele está preparando algo muito maior do que você pode imaginar. A sua promessa de restauração é fiel e verdadeira e Ele cumprirá a sua palavra em sua vida. Não importa o que o mundo diga, Deus tem um futuro cheio de esperança e paz para você. Confie nele, pois Ele nunca te esquecerá. A verdade central que permeia tudo o que falamos até agora é esta: você não precisa da aprovação dos homens para saber o seu valor. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos julga, que nos faz medir nosso valor com base em aparências, status e o que os outros pensam de nós. Quando alguém não nos valoriza, a tentação é cair na armadilha de achar que nossa identidade está em como os outros nos veem ou nos tratam. No entanto, Deus nos chama a um entendimento muito mais profundo e libertador. A nossa verdadeira identidade não depende do olhar humano, mas do que Deus fez por nós em Cristo. Quando alguém não te valoriza, lembre-se de quem você é em Cristo. Sua identidade não está no que os outros pensam ou dizem de você, mas no que Deus fez por você através do sacrifício de seu Filho. Você é filho de Deus, escolhido e amado, com um amor eterno, e isso é o que define quem você é. Não importa as rejeições que você possa enfrentar, não importa a falta de reconhecimento, porque a sua vida está firmada em uma verdade muito maior. Você é precioso aos olhos de Deus. Jesus, em sua vida e obra, nos ensinou exatamente isso. Ele não buscava a aprovação dos homens. Ele não vivia para agradar aos fariseus ou à multidão. Ele vivia para agradar ao seu Pai. Quando ele foi rejeitado, humilhado e ridicularizado, ele não cedeu à pressão das pessoas ao seu redor, mas manteve sua confiança no Pai. Ele sabia que a aprovação do Pai era a única que realmente importava. E é isso que devemos aprender. Não devemos permitir que a opinião dos outros dite o nosso valor ou determine o nosso caminho. Nosso valor está em Cristo e é nele que devemos buscar nossa identidade. O que Jesus fez por nós na cruz mudou tudo. Ele nos deu uma nova identidade, uma identidade que não depende das circunstâncias ou da aceitação do mundo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos amados, escolhidos, perdoados e restaurados. Quando alguém não te valoriza, lembre-se de que você tem um valor eterno aos olhos de Deus. E o que o Senhor pensa de você é o que realmente conta. Por isso, a resposta à falta de valorização não é se deixar consumir pela raiva, pelo ressentimento ou pela dor. A resposta é oração. Quando alguém não te valoriza, ore. A oração é o meio pelo qual entregamos nossas emoções a Deus. Pedimos a Ele que nos cure e que nos dê a força para perdoar. A oração é o ato de reconhecer que nossa identidade não está nas mãos dos outros, mas nas mãos de Deus. Quando oramos, Deus nos lembra do quanto somos valiosos para Ele e
nos fortalece para viver de acordo com a verdade de quem realmente somos em Cristo. A segunda resposta a essa falta de valorização é o perdão. Quando alguém nos desvaloriza, nossa tendência é revidar, é buscar justiça. No entanto, a resposta de Deus para nós é o perdão. Jesus nos ensinou que devemos perdoar aqueles que nos ferem, assim como Ele nos perdoou. O perdão é uma chave que liberta o nosso coração da amargura e nos permite viver em paz. Quando alguém não te valoriza, perdoe. Não porque a pessoa mereça, mas porque você é amado por Deus e, ao perdoar, você reflete o amor que Deus tem por você. A última resposta que Deus nos dá é lembrar quem somos aos seus olhos. Não importa quantas vezes o mundo te rejeite, não importa quantas portas se fechem, o que importa é o amor imensurável que Deus tem por você. Você foi escolhido por Ele. Ele te conhece por completo, sabe suas fraquezas, suas lutas e ainda assim Ele te ama. A sua história não é definida pelas palavras de quem te desvalorizou, mas pela verdade de que você é filho de Deus e nada pode mudar isso. Portanto, não viva para agradar aos homens, viva para agradar a Deus. Sua identidade está firmada em Cristo e isso é mais do que suficiente. Quando alguém não te valoriza, não se entregue à frustração. Lembre-se de quem você é em Cristo. Lembre-se de que, aos olhos de Deus, você é precioso, você é amado, você é escolhido. Não permita que a falta de reconhecimento das pessoas apague o brilho da verdade de Deus sobre você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, um plano de restauração, um plano de bênçãos. Ele não te esqueceu, mesmo quando o mundo te ignora. Ele está trabalhando em sua vida, moldando o seu caráter e preparando você para as grandes coisas que Ele tem reservado para você. Seu valor não está no que os outros dizem, mas no que Deus fez por você. E isso é imutável, é eterno, é inabalável. Agora, enquanto você lida com a dor da desvalorização, lembre-se sempre de quem você é em Cristo. Ore e perdoe, e acima de tudo, confie na promessa de Deus para a sua vida. Você é mais do que suficiente aos olhos de Deus, e Ele está com você em cada passo do caminho. Deus te abençoe grandemente e que sua paz, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus.